Recording in progress. Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à meditação das leituras desse domingo, onde celebramos a Santíssima Trindade. Encerramos o tempo pascal na semana passada com Pentecostes e voltamos ao tempo comum exatamente com a festa da Santíssima Trindade. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que prepare os nossos ouvidos e o nosso coração para tudo que nós vamos escutar e que Pai, Filho e Espírito Santo possam encontrar lugar em todos nós, na nossa vida, na nossa rotina, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Que Pai, Filho e Espírito Santo, que são um único Deus, possa também nos ajudar a sermos um com a igreja, um com a nossa família, um com os nossos amigos, um com todos aqueles que precisam de nós. Vamos ver então o que o Senhor vai nos falar na noite de hoje, que eu gostaria de estar fazendo pessoalmente com vocês, mas ainda estou viajando. Na próxima semana, se Deus quiser, já teremos a nossa meditação no horário normal. Enfim, vamos pedir a Deus que abençoe os nossos ouvidos, a nossa boca, para todos aqueles que vão emprestar a sua voz e a sua disponibilidade para Deus, para que eles sejam alto-falantes do próprio Deus aos proclamarem essas leituras da missa. Então, que estejamos unidos e reunidos aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é tirada do livro dos Provérbios e diz assim: Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra no mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado, como mestre de obras eu era. Eu era seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Essas são para nós palavras do Senhor. Qual o motivo desta leitura? O que é a mensagem que ela está querendo transmitir para nós? Exatamente a mensagem que a gente reza no credo niceno-constantinopolitano, quando falamos da pessoa, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, nós dizemos que ele foi gerado e não criado, que tal como Deus ele sempre existiu. E é exatamente isso que essa leitura está nos falando sobre a sabedoria, também chamado a palavra de Deus. Então, assim fala a sabedoria de Deus. Mais adiante, no livro da sabedoria, ele vai dizer: a sabedoria andava pelo mundo antes que tudo mais existisse. E um dia ela se fez presente no meio de nós e caminhou no nosso meio. Então, na verdade, a sabedoria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a palavra de Deus, é o Verbo, que sempre existiu, que antes que Deus criasse as obras mais antigas,
ele já estava lá. Então é que essa leitura de Provérbios diz: desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Então, essa foi uma das passagens usadas por São Gregório de Nissa para combater exatamente o arianismo, que dizia que Jesus Cristo, ele era homem que foi promovido à segunda pessoa da Trindade. E então essas leituras serviram de argumento para mostrar que o Verbo de Deus, ele sempre existiu. E ele já estava lá. Bom, o Salmo responsorial é tirado do Salmo 8, que é um dos salmos mais bonitinhos que tem. Meu pai costumava cantar muito esse salmo, e fala exatamente que os homens são menor um pouquinho do que Deus. Vamos lá. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmaste e formaste com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe puseste. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ora, os homens são menores até do que os anjos, e, no entanto, Jesus Cristo se encarnou e se fez homem como todos nós, caminhou no nosso meio para nos mostrar o rosto de Deus, para nos mostrar a paternidade de Deus, para nos mostrar a profundidade do amor de Deus que nos é comunicada pelo Espírito Santo. Então, na verdade, parecemos pouca coisa, mas somos um objeto de tamanho amor de um Deus que é incomensuravelmente grande. Podemos nos alegrar por nosso Deus. São 3 pessoas, mas as 3 são apaixonadas pelo homem. As 3 fazem o que é necessário para que o homem possa alcançar o seu destino, que é a morada celeste que Jesus veio nos conquistar. A segunda leitura é tirada do capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos, que diz assim: Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois é, meus irmãos, se a primeira leitura nos falava da segunda pessoa da Trindade, o Filho, a sabedoria de Deus, o Verbo, que já existia antes de todos os tempos, a segunda leitura nos fala exatamente da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo que habita em nós. Ora, nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, o grande mediador, que intercedeu por nós junto do Pai. Por Jesus, nós tivemos acesso a essa fé, porque até mesmo a fé é um dom de Deus. A graça que nos faz permanecer firmes,
e nos gloriarmos na esperança, não de uma glória nossa, mas de uma glória que pertence ao próprio Deus, mas que Ele compartilhe conosco. Então, São Paulo chega a dizer: nos gloriamos também das nossas tribulações, porque aqueles que pensam que a gente só encontra Deus na bonança está muito enganado. Se todo mundo só tivesse bonança na vida, não saberíamos o que é dor, não saberíamos o que é dificuldade, não valorizaríamos os tempos bons da nossa vida. Então, muitas vezes precisamos passar pelos atropelos da vida para verificarmos, em primeiro lugar, que somos mais fortes do que a gente pensa que é, porque Deus nos fez fortes. Em segundo lugar, para verificarmos que nunca estamos sozinhos, porque Deus está lá do nosso lado. Nossa cruz, por mais pesada que ela pareça ser, ela nunca será tão pesada quanto ela era antes de Jesus carregar o peso dela por nós. Então, qualquer tribulação que passamos, ela é residual. E por isso é um motivo de louvor, segundo São Paulo, porque sabemos que ela é residual e temporária. Essas coisas do mundo passarão, até mesmo as dores, até mesmo a morte. O que vai ficar para sempre é a morada celeste que Jesus nos conquistou. E essa tribulação também serve para provar a nossa fé, gerando uma constância. A constância leva a uma virtude. O que é uma virtude? Virtude é aquilo que a gente alcança pelo nosso próprio esforço. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa impaciente, mas procura controlar a sua impaciência, procura controlar o teu pavio curto, quando Deus percebe o teu esforço pela virtude, Ele vem e complementa na sua carne aquilo que você não conseguiu alcançar na sua humanidade. Então você parou aqui, com o Espírito Santo ele vem e completa a obra de Deus na sua vida. A virtude provada desabrocha em esperança. Porque a esperança, gente, é algo extremamente bonito. A esperança nos leva a enfrentarmos qualquer dificuldade de cabeça erguida, porque sabemos que essa dificuldade passa. Maria estava aos pés da cruz, porque ela tinha esperança da ressurreição. Então, os olhos dela contemplavam o sofrimento do seu filho na cruz, mas o coração dela permanecia firme, porque olhava não da dor daquele momento, mas olhava para a ressurreição que não tardaria a chegar. A esperança não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus, que é o Espírito Santo, que é derramado nos nossos corações, ele está sempre sussurrando em nós: coragem, aguenta, está chegando, falta pouco, você vai chegar lá. Então, que esse Filho e esse Espírito Santo, que se unem a Deus Pai para nos mostrar o amor de Deus por nós, possam os três juntos ter morada nos nossos corações. O Evangelho é tirado do capítulo 16 do Evangelho de João e diz assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Essas são palavras da salvação.
Então, o que Jesus está nos dizendo aqui é: tudo que é do Pai é dele. E tudo que é dele, ele nos comunica através do Espírito Santo. Ele nos transmite através do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, tem como missão primordial nos apresentar Jesus. Porque quem vê Jesus vê o rosto do Pai. Então, quando abrimos o nosso coração para esse Espírito que a gente recebeu em Pentecostes na semana passada, nós damos a oportunidade para esse Filho nos levar até Jesus e Jesus nos revelar ao Pai. Então, temos um único Deus, mas um único Deus, ter um único Deus não é sinal de pobreza, é um tesouro imenso que nós temos. Porque nosso Deus não é um Deus pequeno, é um Deus magnífico, é um Deus presente, que quer se revelar a nós, que quer habitar nos nossos corações, que quer estar perto de cada um de nós. Nós gostaríamos de ter recebido esse conhecimento do Espírito Santo desde sempre, mas Jesus disse que não estávamos preparados. Mas quando vier o Espírito Santo, ele nos anunciaria essa verdade e nos revelaria aquilo que nós precisaríamos conhecer. Se você não abre o seu coração para esse Espírito Santo, você, na verdade, está recusando conhecer o Deus que te salva, o Deus que é apaixonado por você. Meus irmãos, não tem convite melhor para esse retorno do tempo comum do que dizer para você: abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Deixa ele te revelar Jesus. Deixa Jesus te mostrar o Pai. Deixa a totalidade da Trindade que é Deus ser alguém que está muito perto do seu coração. Se ele estiver perto de você, você não tem motivo para ter medo. Você não tem motivo para ser inseguro. Você pode viver o resto da sua vida cantando a glória da presença de Deus. Amém, amém e amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos conceda a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Nos vemos na próxima semana.